Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Anderson Nogueira. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde, Natália. Mandar um abraço para a Malva que está ali embaixo. Ganhou prova de pismo e tudo nesse fim de semana. Não sabia que a Malva era atleta. Que espetáculo. Deputado. Parabéns aí. Deputado, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, que vai começar essa semana, na verdade já começou a capacitação online dos parlamentares juvenis, e nessa semana começa a capacitação presencial, que é uma etapa preliminar antes deles virem aqui para a Alerj, exercer durante uma semana o mandato de deputado estadual juvenil. Antes, vamos explicar para quem está assistindo a gente, não conhece o projeto, o que é o Parlamento Juvenil? O Parlamento Juvenil foi criado em 1998 através de uma lei do deputado Jorge Picena, atual presidente da Casa. Ele, no entanto, só foi instituído pela primeira vez no ano de 2003 e, ao longo desses anos, ele teve uma série de modificações para seu aprimoramento. O Parlamento Juvenil prevê que jovens da rede estadual de ensino possam ser deputados estaduais durante uma semana, experimentando tudo aquilo que um deputado faz, ou seja, participação em comissões internas, apresentação de projetos de leis, a defesa desses projetos de leis e a consequente votação, além da formação da mesa diretora e através de eleições, ou seja, para chegar ao Parlamento Juvenil ele deve ser eleito pela sua escola e pelo seu município, para chegar à mesa diretora deve ser eleito pelos seus colegas parlamentares. Na atual formatação do Parlamento Juvenil, que teve a sua grande reforma legal no ano passado, quando eu e o deputado Jorge Picena assinamos a nova lei do Parlamento Juvenil, a gente prevê que podem participar estudantes exclusivamente da rede estadual de ensino, entre 14 e 17 anos, sendo que cada município elege seu parlamentar juvenil. O Rio de Janeiro, por ser um município maior, elege 3 representantes, enquanto as 3 cidades com maior número de candidatos elegem não um, mas 2 parlamentares juvenis. Nesse ano, no caso, os municípios de Valença, São Gonçalo e Duque de Caxias. Então, deputado, esse ano nós vamos ter mais parlamentares do que normalmente tiveram nas outras edições do Parlamento Juvenil, né? Até então o máximo seriam 92, depois com uma reformatação passou no máximo de 94, sendo que o recorde de participantes foi no ano passado, no ano retrasado, quando ambas tiveram 84 parlamentares juvenis. Nesse ano nós teremos recorde com 95 parlamentares juvenis. Por que não 97? Porque não houve candidatos no município de Aperibé, logo não haverá representante nesse município, e no município de Conceição de Macabu, o representante eleito de lá, por questões particulares, desistiu, lá não tem suplente. Então, Conceição de Macabu e Aperibé serão os 2 únicos municípios que não terão representante. De qualquer maneira, essa edição, além do maior número da história de parlamentares juvenis, também terá o maior número de municípios participantes, um total de 90 municípios representantes. Claro, isso se no dia não tiver algum tipo de problema, como no ano passado nós tivemos, o parlamentar de Macaé passou mal, foi hospitalizado, não pôde estar conosco aqui. Isso pode acontecer, mas a tendência nesse momento é de 95 parlamentares juvenis. Deputado, como é que funciona essa etapa de capacitação? O que eles aprendem nessa etapa? O Parlamento Juvenil, ele se diferencia, e eu tenho tido muito acesso porque, Natália, bacana que o sucesso do Parlamento Juvenil do Rio de Janeiro chamou a atenção de outros projetos. Então a gente, nesse momento, está muito em contato com a organização do Parlamento Jovem do Mercosul, Parlamento Jovem Brasileiro, os Jovens Embaixadores, que é uma parceria com os Estados Unidos, com a Embaixada dos Estados Unidos, e todos esses, geralmente, eles apresentam um projeto antes de entrarem. O Parlamento Juvenil é diferente, eles passam por toda a etapa de eleição, que é por voto direto, através de alunos da rede estadual de ensino, primeiro na sua escola e posteriormente no seu município, sendo um representante por escola. E aí, a partir do momento que eles, já nesse processo de eleição, eles já passam por uma série de capacitações. Eu, particularmente, fui nesse ano a várias escolas do estado do Rio, em vários municípios, apresentar o projeto e motivá-los a serem candidatos. Então, ali já existe um primeiro contato com o que é o legislativo do estado. E principalmente, né, deputado, que muitos desses jovens não conhecem o processo eleitoral, que com 16 anos eles já começam a participar de fato da vida eleitoral do país, né? Exatamente. Eu costumo dizer a eles, não participar já é participar. E não só eu, como outros deputados estaduais, nós motivamos outros deputados estaduais a, nas suas regiões, também fazerem as visitas aos colégios,
o processo de motivação, principalmente no dia D do Parlamento Juvenil. Posteriormente a isso, quando eles são eleitos, eles passam pela capacitação online, que é uma novidade esse ano. São 2 videoaulas em que eles aprendem sobre Constituição do Estado do Rio, Constituição Brasileira e também sobre o regimento interno da LERJ. E aprendem a como confeccionar um projeto de lei. A partir de quinta-feira agora, começa a capacitação presencial. Eles vão chegar mais preparados à capacitação presencial, onde já vão estar com os seus projetos de leis. Lá vai ter a revisão desses projetos de leis, os aprimoramentos necessários a esses projetos e vão poder tirar dúvida diretamente com o professor que já fez a capacitação online. Para a gente explicar, né, deputado, muita gente não conhece, mas um projeto de lei, normalmente ele pode nascer de uma sugestão da própria população, às vezes da ideia do próprio parlamentar, de uma reportagem, pode surgir de muitas formas, mas ele precisa passar primeiro, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que vai analisar se esse projeto tem viabilidade, né, se ele é constitucional, se ele segue o que diz a lei e se ele pode ser aplicado, né? Então, no caso do parlamentar juvenil, também precisa ter esse conhecimento prévio para saber se aquilo que ele está propondo pode ser aplicado, né? Principalmente, muitas vezes, ideias são excelentes, mas às vezes já existe aquele projeto de lei ou conflita com o já existente, ou seja, não é fácil apresentar uma lei. Uma lei, às vezes as pessoas pensam, apresentou em tal ano e só vai acontecer dali a 5, 6 anos, porque ela passa por uma série de ritos. Óbvio que no Parlamento Juvenil, a gente tenta simular ao máximo a realidade. E é claro que a gente diminui esses espaços de tempo. Mas essa capacitação é fundamental para que o projeto tenha qualidade. Até porque, Natália, nós, no ano passado, introduzimos algumas novidades, até para dar mais credibilidade e mais motivação aos nossos parlamentares juvenis e mais protagonismo à juventude. Que novidades são essas? Além dos 3 projetos vencedores que vão para o Executivo, até hoje nenhum projeto de lei do Parlamento virou realidade. Então eu estou adotando projetos. No ano passado eu adotei 9 projetos de leis, desses inclusive já passou aqui na casa já foi votado em plenário em primeira discussão, volta para uma segunda discussão. Então, pela primeira vez, uma lei do Parlamento Juvenil se tornará realidade. E eu vou estar falando isso com eles nas capacitações, porque eu vou a quase todas as capacitações, só 2 que eu não vou poder porque é dia de plenário. Mas eu vou ao máximo possível de capacitações também para falar um pouco da minha experiência e plantar uma semente aí para que a gente tenha uma geração muito mais frutífera. Deputado, a gente volta a conversar, vou pedir licença ao senhor e vou chamar a nossa campeã de PISMA, a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre outros projetos na ordem do dia. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde, deputado Anderson Nogueira e a todos os nossos telespectadores da TV Alerj. O deputado Luiz Martins quer garantir a realização de exames de sangue preventivos na rede pública de saúde e também nas clínicas particulares conveniadas ao SUS. Para ter acesso ao benefício, o cidadão tem que ter a idade mínima de 20 anos. Se o exame for de caráter apenas preventivo, ele poderá ser feito até 2 vezes no mesmo ano. Mas se for constatada qualquer anomalia, o profissional responsável deverá fazer um encaminhamento a um médico especialista para que o tratamento adequado seja iniciado no paciente. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, a gente estava conversando aqui sobre a capacitação e sobre a experiência que esses profissionais juvenis precisam ter para apresentar esses projetos de lei que vão ser aqui discutidos, votados e que, no fim do projeto, podem se tornar leis no Estado como um todo, né, deputado? Mas vamos seguir nesse projeto? Depois da capacitação, qual é a outra fase que vem antes deles chegarem aqui na LERJ? Nesse ano a gente está propondo, que teve a capacitação online, onde a gente sabe exatamente os parlamentares que assistiram às aulas. Infelizmente, quase 100% assistiram às aulas online. Na presencial, a gente faz um aprimoramento e eu estou pedindo nesse ano que a nossa equipe possa estar fazendo, através do telefone ou pela internet, uma orientação ainda mais precisa para que o projeto chegue aqui na Semana do Parlamento Juvenil, que é de 20 a 26 de novembro, que possa chegar ainda mais redondo para que esses projetos tenham viabilidade. Por exemplo, no ano passado, eu adotei 9 projetos, só que eu fiz uma nova reformulada nesses projetos para que eles pudessem ser totalmente constitucionais, que não tivesse nenhuma legislação parecida na casa, que pudesse ter todo o rito adequado. Então, para que isso possa ser facilitado, que eu possa adotar e outros deputados, se quiserem, possam adotar mais projetos ainda, nós precisamos que cada vez mais esses projetos cheguem redondos aqui na Semana do Parlamento Juvenil.
Depois de passar por todo esse processo, eles serão apresentados, os deputados juvenis defenderão seus projetos como deputado realmente real na tribuna. Posteriormente, há 3 divisões de comissões, eles vão para as comissões internas e nessas comissões internas serão escolhidos os projetos finalistas. Nos finalistas, eles vêm aqui para o plenário no último dia de trabalho e aí vão ser escolhidos os 6 melhores projetos que irão para o governador. E aí a gente vai ver também se tem alguns outros que podem ser adotados ou não entre os finalistas ou todos que foram apresentados. Deputado, na última edição do Parlamento Juvenil, os parlamentares foram conversar com o vice-governador, né, hoje governador em exercício, Francisco Dornelles, né? E essa foi uma questão que os parlamentares se sentiram muito privilegiados e gostaram muito, né? Vai ter novamente repeteco? Sim, vai ter. A gente está aguardando somente a confirmação por parte da agenda do governador em exercício, Francisco Dornelles. Mais do que isso, a gente quer que eles conheçam lá o palácio onde fica o governador do estado, aquela história que é muito bonita também, e que tenham contato com o governador. No ano passado, o Dornelles, inclusive, abriu a possibilidade de fazerem perguntas, inicialmente 5 perguntas. Aí ele disse, não, tá legal, bota mais 5. Aí foram 10 perguntas das mais variadas possíveis e ele respondeu a todas essas perguntas. Nesse ano a gente espera o mesmo carinho por parte do governo do estado, até para mostrar aos parlamentares juvenis que política se faz também de diálogo, que apesar do legislativo, o executivo e o judiciário serem poderes independentes, devem ser harmônicos. E para ser harmônico, o diálogo ele deve ser permanente, franco e absolutamente necessário. Deputado, é uma experiência muito mais ampla do que simplesmente a vivência do que é o dia a dia do parlamento, né? Por exemplo, nesse ano a gente tem outra novidade, que é a visita a projetos sociais. A gente quer demonstrar a esses meninos e meninas que vêm das mais diferentes cidades do nosso estado, e um estado que tem sotaques e que tem diferenças e particularidades regionais bem latentes, demonstrar a eles que há coisas acontecendo, às vezes, independente do poder público, que há pessoas engajadas e que muitas das vezes eles podem se tornar multiplicadores dessas boas ideias. Por isso, há visitas a projetos sociais que são surpresas para eles, eles não sabem quais projetos sociais eles visitarão. Nesse ano também tem a Cápsula do Tempo, uma carta para o futuro, comemorando a 10ª edição, as 10 edições do Parlamento Juvenil e os 90 anos do Palácio Tiradentes. Quando o Palácio completar 100 anos e o Parlamento Juvenil chegar à 20ª edição, essa cápsula do tempo será aberta e a gente vai saber se as cartas enviadas ao futuro estarão condizentes com o futuro aí da nossa sociedade. Deputado, e o senhor disse que tem visitado as escolas, conversado com os parlamentares agora eleitos, né? Qual é a expectativa que eles estão trazendo para cá? Eu estou tão ansioso quanto eles, Natália. A gente fica extremamente ansioso, porque cada turma é uma turma. Eu fiquei muito apaixonado pela turma do ano passado, para se ter uma ideia, até hoje eu tenho contato com eles. Estou torcendo para muitos deles no Enem, no vestibular, que vão prestar vestibular esse ano. Muitos mudaram a ideia de profissão, alguns iam fazer, por exemplo, engenharia, decidiram fazer direito ou jornalismo. Apesar que o jornalismo eu tiro de ideia porque ganha muito mal, viu? Mas, porque eu sou jornalista e a Natália sabe do que eu estou falando. Mas somos apaixonados. Somos apaixonados, né, claro que eu estou de brincadeira. O trabalho, o mais importante do trabalho não é o quanto você ganha, mas o quanto ele te contagia, né? E faz você se sentir feliz naquele trabalho. Um passo para a felicidade é você escolher uma profissão que lhe agrade, né? Que lhe faça feliz. Eu falo isso para eles, obviamente. Muitos deles optaram por jornalismo, optaram por direito, vão seguir outras profissões e a gente acompanha a vida deles constantemente. Então, estou muito ansioso para conhecer a cada um deles, a história de vida de cada um deles e se tornar parceiros de vida realmente. Eu fico muito empolgado, Natália, porque nesse ano o Parlamento Juvenil bateu recorde de inscrições de candidatos, mais de 615 candidatos. Até então a gente ficava na casa de 200. A gente tem que motivar, tem que demonstrar ao jovem que o jovem tem que assumir o seu protagonismo e mais do que protagonismo, se a política afeta tanto as nossas vidas, por que não invertermos a lógica e nós começarmos a afetar a política? Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez, deixar que o senhor deixe um recado para os parlamentares que estão chegando já, agora no mês de novembro, para participar da vida política da casa. Obrigado, Natália, obrigado a Malva, parabéns aí, Malva, gostando, me ensina a andar de cavalo depois, viu, Malva? Agradecer a todo o carinho aqui do pessoal da TV Alerj e dizer aos parlamentares juvenis, mas a você também que está nos assistindo, que não é mais um juvenil, né? Que é jovem há mais tempo.
a gente não pode perder a fé na política. Renegar a política é renegar a si mesmo, porque todos nós somos seres políticos, e é renegar a esperança de uma vida em sociedade e coletividade. Essa é a principal semente do Parlamento Juvenil, criar cidadãos mais conscientes, mais críticos, mais participativos e demonstrar que só a política muda a vida. Obrigada mais uma vez, deputado. Obrigado. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. Daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, você acompanha a votação dos projetos de lei no plenário, ao vivo aqui pela TV Alerj. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da Alerj. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da ordem do dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.